Boa noite para os irmãos, boa tarde ou bom dia para aqueles que vão estar vendo esse vídeo. Queria só fazer um vídeo breve aqui sobre falar um pouco sobre a nossa língua portuguesa, né? Porque muitos aí, internet afora, têm o costume de criticar a tradução bíblica de João Ferreira de Almeida para o português. Eles chegam até blasfemar, né? Dizendo que João Ferreira de Almeida era um padre, aquelas baboseiras todas. E aí desfazem do trabalho desse grande homem de Deus que proveu para nós, né, com muito esforço, a tradução das escrituras na nossa língua. É de tão importância o que esse homem fez, irmãos. Nós só temos o conhecimento da palavra de Deus hoje porque esse homem se propôs, desde os 17 anos de idade, a trabalhar em prol do reino, né? Ele nem chegou a terminar a tradução do Antigo Testamento, ele parou em Ezequiel e o seu ajudante que terminou, Jacobus. E aí você tem um trabalho de séculos, né? Perdão, de anos, né? Séculos, porque a língua portuguesa é secular, simplesmente jogado fora por pessoas que apareceram agora, né? Que mal sabem falar a própria língua do país e são especialistas em grego e hebraico. Do nada viraram especialistas. E aí criticam o trabalho de um homem que pôs a sua vida, né, deu a sua vida desde os 17 anos para trabalhar na tradução das escrituras para a língua portuguesa. Diga-se de passagem, o único que fez isso. Não existe tradução para o português senão a de João Ferreira de Almeida. Aí alguns vão citar aí a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia, né, essas Bíblias mais modernas aí, a NVI. A NVI não foi traduzida, irmãos, para o português. Ela foi transliterada apenas. Não existe tradução. Ela foi traduzida em inglês. Teve a tradução dos manuscritos lá do texto crítico para o inglês e foi feita uma, uma transliteração para o português. Do inglês para o português. Isso é óbvio, né? Não vem com essa baboseira dizendo que foi traduzida para o português, que não foi não. Ela foi só transliterada. E aí tem as variantes da tradução de João Ferreira de Almeida, né, que tem a tradução na linguagem de hoje, que não foi João Ferreira de Almeida que fez. Pegaram a tradução de João Ferreira de Almeida e adaptaram para a língua mais moderna, assim como tem a Bíblia Viva, a NVT, essas novas traduções aí. Eles não têm o trabalho que esses homens tiveram, de ter o manuscrito na mão e copiar. Eles podem até falar que fazem isso, mas eu não acredito. Eu não acredito primeiro porque eles são preguiçosos e eles são oportunistas, né? Eles têm que mostrar que fizeram essa tradução para que a gente acredite, já que eles criticam tanto o texto, mas sabemos que João Ferreira de Almeida fez porque na época que ele fez essa tradução não tinha tanta não tinha tanta facilidade de se ter um texto, né? Então você tinha que saber o grego e o hebraico para fazer a tradução. Aliás, tradução é só você saber o texto original para traduzir. Se você pegar um texto que já foi traduzido, não é mais tradução, é uma transliteração, né? Eu vou falar aqui algumas peculiaridades da nossa língua portuguesa, para você ver quão importante o trabalho desse homem ao traduzir as escrituras para a língua portuguesa. O português, ele tem cerca de 800 anos de existência, a língua em si, né? Começou a ser falada ali o, nas colonizações dos celtas ali. Os celtas junto com os bárbaros ali na época do Império Romano, quando estava caindo e tudo. Então é uma língua que tem cerca de 800 anos de existência, né? A primeira gramática feita dessa língua, assim, uma compilação mesmo para que fosse uma língua original, com leitura, com escrita e tudo, com pontuação, foi feita em 1536 por Fernão de Oliveira, né? Ele foi o que criou a primeira gramática da língua portuguesa. Então nós temos 300 milhões de pessoas que falam português no mundo. Olha a importância desse homem, que esse homem teve ao longo da história da língua portuguesa. Lógico que nós tivemos mais pessoas, né, que falaram nas outras épocas, então hoje nós temos 300 milhões. 210 mil milhões são só no Brasil, né?
e as outras 90 milhões estão espalhadas nos outros 9 países de fala portuguesa. São eles são alguns os países que têm a fala o português como língua original, né, língua oficial. Na África temos Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatoriana, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Né? Na Ásia nós temos Timor-Leste e Macau. Em Portugal, que é a língua, o país materno dessa língua, na Europa, e o Brasil aqui na América do Sul. Então são algumas particularidades, irmãos, do que esse homem usado por Deus para trazer a Bíblia à nossa língua, a contribuição que ele tem. Primeiro que se ele não tivesse feito isso, nenhum desses caras que criticam aí a Escritura teria nem conhecimento da Escritura. Eles criticam as Escrituras, mas querem debater sobre Deus no fato de que as Escrituras em português foi trazida à nossa língua por João Ferreira de Almeida. Alguns vão falar, a tradução da Bíblia de Jerusalém. Esquece isso aí que isso não é tradução. A Bíblia de Jerusalém é uma tentativa do catolicismo de destruir as escrituras. Vão defender a Bíblia de Jerusalém, mas ela não tem valia nenhuma para inspiração, até porque ela veio depois, né? Ela veio depois da tradução de João Ferreira de Almeida. O catolicismo nem queria que a Bíblia estivesse na mão do povo, então eu acho de suma falta de honestidade pregadores cristãos aí, supostos conhecedores de profecia e tudo, usarem a tradução da Bíblia de Jerusalém para colocar como melhor tradução. A Bíblia de Jerusalém, irmão, vem com todos os livros apócrifos, não inspirados por Deus e colocados pelo catolicismo para combater a ida da Bíblia à mão do povo. Então a Bíblia de Jerusalém não é uma tradução confiável, né? Embora ela contém toda a palavra de Deus ali, no caso dos livros inspirados por Deus, mas ela tem essa mistura aí e por vir do catolicismo, então não tem crédito. Então nós temos a língua portuguesa, como eu falei, 300 milhões de pessoas falando, a quinta língua falada no mundo, né? 800 anos de existência. A primeira gramática foi publicada em 1536 por Fernão de Oliveira. 10 países falam ela, eu falei, né? Portugal, na época, ele colonizou 53 países. Olha a importância da tradução ter chegado, né? Porque muitos países foram colonizados por Portugal e tiveram... Agora um dado importante, irmãos. João Ferreira de Almeida, ele terminou... Aliás, a sua tradução foi terminada em 1694 pelo seu assistente, sendo publicada por completo em 1819. Ela foi publicada, a primeira tradução da Bíblia, né? Ou seja, após uns 300 anos após a criação da imprensa. Lembre-se que era mais difícil você ter uma tradução, você ter tanto dinheiro para bancar uma tradução, até que a imprensa estava engateando. O prover de Deus da imprensa foi maravilhoso. O homem que criou a imprensa, Gutenberg, ele foi usado por Deus, e a sabedoria que ele teve foi Deus que deu. Até porque se não fosse ele, as escrituras era mais difícil chegar nas nossas mãos. Então esses homens contribuíram muito. Ou seja, 283 anos após a criação da gramática portuguesa, a Bíblia já foi traduzida, né? Alguns das pessoas que colaboraram para a difusão da língua portuguesa foi Sá de Miranda e Luís de Camões. Então a Bíblia, apenas 283 anos após a criação da gramática, houve a tradução total das escrituras. Lembre-se que o português, ele é uma língua moderna em vista das outras. Então ela teve também a sua tradução ao longo dos anos pelo João Ferreira de Almeida, que traduziu essa bela obra para nós, e graças a Deus que temos o conhecimento, saber o propósito de Deus através das escrituras sagradas preservadas por Deus. Mas a preservação do texto é lá do texto original. Não existe texto original, irmãos. É lógico que a ideia, a redação do texto ali é o que nos interessa, né? O que aconteceu. As traduções vão conter falhas porque são traduções, irmão, de línguas faladas há muitos anos atrás. Mas até as falhas ali, às vezes a colocação de uma palavra é uma tentativa do homem
ali no momento de trazer o mais perto possível do que está se traduzindo. Lembre-se que você tem que ter conhecimento de 3 línguas para fazer uma tradução. No caso do português, você tem que ter o conhecimento da língua portuguesa, conhecer toda a gramática, conhecer toda a gramática da língua hebraica, e o aramaico, uma parte que foi escrito, e o grego, falado na época. Todas essas línguas faladas naquela época. Então João Ferreira de Almeida foi sim uma pessoa usada por Deus para isso. Muitas pessoas aí criticam, não fizeram 1%, irmãos. Olha quantas pessoas são alcançadas pela tradução de João Ferreira de Almeida. E aí o cara chega na internet agora com uma câmera na frente da cara ali e criticando um trabalho de um homem feito há quase 500 anos atrás, 300, 400 anos atrás. É um trabalho árduo, né? Como eu falei aqui do começo, para traduzir a Bíblia, para chegar na mão do indivíduo e para ele pegar a Bíblia e ainda criticar a João Ferreira de Almeida e falar, essa João Ferreira de Almeida, como eu vejo muitos aí. João Ferreira de Almeida, irmãos, é uma Bíblia maravilhosa para nós. Aliás, a mais fiel, porque foi ela que foi traduzida da época. O resto que nós temos hoje, essas traduções modernas, são tentativas, irmãos, de, de colocar dúvida. São boas, sim. Eu creio que toda tradução ou paráfrase ou transliteração, ela acaba contribuindo de uma forma. Isso é uma prova de que a multiforme sabedoria de Deus está aí. Né? Algumas traduções elas têm até uma linguagem mais fácil. Isso não é ruim. É ruim quando ela tira o texto. Mas tudo isso contribui para o reino de Deus. Imagina na época de João Ferreira de Almeida, que já era proibido traduzir Bíblias. Né? Ele fez isso como se fosse um criminoso na época. E hoje você tem todo tipo de tradução na sua mão e aí você fica criticando. Nem o trabalho de transliteração você sabe fazer, né? Pelo menos para conhecer a língua lá do inglês e trazer para o português. Uma coisa que eu indico para vocês, irmãos, saber sobre a tradução das escrituras, qual é o texto que é bom e que não é você visitar o canal do pastor, do irmão Wilbur N. Pinkney, que é um dos homens que teve, um dos poucos homens do mundo hoje vivos, que traduziram as escrituras, tiveram contato com o Novo Testamento, escrito em grego, e traduziram, fizeram uma tradução para o português, certo? Então essas pessoas têm autoridade para falar, porque eles sabem falar o grego e eles tiveram contato com o grego, com os textos da época. Saiba que nós só temos manuscritos da época ainda, existem no mundo inteiro, né? Para aqueles que falam que a Igreja Católica tomou conta da Bíblia e que foi traduzido do latim para o português, irmão, que baboseira. O latim, o português é uma língua derivada do latim, velho. Várias palavras do português são do latim, quase 70%, se eu não me engano, da língua portuguesa, ela é latim, ela vem do latim, provém do latim, tem partes do árabe, ela tem parte de hebreus também, da língua hebraica, ela é uma língua que ela acumulou muitas coisas de outras, e é uma língua relativamente nova perto das outras. E em pouco tempo nós já temos uma tradução, né? Dado a dificuldade que era na época, nós tivemos uma tradução já por esse homem, João Ferreira de Almeida. Então, irmãos, não critique o que você não faz, né? Não fale besteira na internet como se fosse um super inteligente, um conhecedor do hebraico e grego, para poder criticar um homem como João Ferreira de Almeida, que teve o trabalho de trazer as escrituras para a nossa língua, para que você hoje, em vez de estudá-la e crer no Senhor Jesus, e crer no Pai, e fazer dela um instrumento para a salvação de outras almas, você fica criticando aí na internet e falando mal, né? Canais como Neemias Gomes, Fábio Sabino, sei lá o nome do cara, esses caras aí, aqui é o Edim, esses caras ficam criticando a tradução de João Ferreira de Almeida, nunca fizeram nada pelo Evangelho.